De início, para debater o tema da reforma política, nos cabe uma reflexão simples e objetiva no seguinte sentido. As eleições de 2014 fizeram com que a democracia brasileira fosse sequestrada. E sequestrada pelo poder econômico. Nós estamos hoje numa situação em que as 10 maiores empresas que financiaram campanha eleitoral elegeram nada mais, nada menos do que 70% do Congresso Nacional. A última pesquisa feita por alguns pesquisadores de Harvard sobre financiamento privado de campanha no Brasil mostraram que a cada R$1 doado de uma empresa privada para uma campanha de congressistas, o retorno que essa empresa tem ao longo do mandato é de R$ 8,50. Ou seja, nós estamos assistindo um imenso balcão de negócio onde o financiamento privado de campanha ele é a categoria central de todo o desvirtuamento e principalmente de todo o sequestro da democracia brasileira. Nós temos um desafio gigantesco que é reverter esse quadro. Nós não podemos assistir o poder econômico tomar posse da democracia e o poder econômico governar o Brasil. São difíceis as saídas e complexas, mas a questão da democracia participativa, da democracia direta, ela é uma categoria central dentro desse debate. O projeto Eleições Limpas aqui, acho que não vou entrar propriamente nele, porque o Luciano é a pessoa mais qualificada para fazê-lo, mas eu queria destacar a questão da democracia direta como uma das categorias centrais para nós combatermos o avanço do poder econômico na democracia brasileira. A gente sabe que a dificuldade ela se baseia justamente no fato de que aqueles que deveriam garantir, estimular e promover os mecanismos de democracia direta são justamente aqueles que a detestam. São justamente aqueles que levantam bandeiras mentirosas e caluniosas, chamando de bolivarianismos e de uma série de outras coisas, o que nada mais é do que um direito político da população de participar. Nós temos, no artigo 1º, parágrafo único, uma frase simples, mas que deixa clara, em que o poder emana do povo, que pode ser exercido por meio dos seus representantes e diretamente. Da mesma forma, como no artigo 14, nós temos também a garantia de que este diretamente significa plebiscitos, referendos e leis de iniciativa popular. Porém, lá no artigo 59 da Constituição Federal, bem escondidinho, está escrito que não é bem assim. A prerrogativa da convocação dos mecanismos de participação direta da população é do Poder Legislativo. E outros pequenos problemas estrategicamente forjados para que não haja participação direta da população. Por exemplo, o artigo 121 da Constituição Federal, que regulamenta como devem funcionar os TRS, os Tribunais Regionais Eleitorais, uma série de questões, entre elas a questão de como o TRE deve organizar um plebiscito, municipal ou estadual. Acontece que, não por acaso, o artigo 121 da Constituição Federal não tem regulamentação. Sendo que toda a estrutura em que se baseia plebiscitos, referendos e leis de iniciativa popular são sempre arguições obscurantistas. Nunca deixam claro exatamente como deve funcionar.
Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos 24 tentativas de plebiscitos, desde 1953 até hoje. Essas tentativas versam desde regulamentação do plebiscito até convocação propriamente dita. Vocês sabem dessas 24 quantas foram aprovadas pela Câmara Municipal? Nenhuma. Recentemente nós tivemos uma vitória grande, que foi a aprovação de uma frente parlamentar pró-democracia direta na Câmara Municipal de São Paulo, que é a 25ª tentativa da Câmara Municipal em fazer com que a pauta da democracia direta e das consultas populares avance. A 25ª. E por que essa, até que enfim, foi aprovada? Foi aprovada porque nada mais é do que uma frente parlamentar, que é simplesmente um espaço para debate. Então vejam que, se de um lado nós temos um sequestro da democracia brasileira pelo poder econômico, que não está nem um pouco interessado no respeito e na garantia dos direitos humanos, que não está nem um pouco interessado na participação popular, não está nem um pouco interessado no desenvolvimento nacional, e sim interessado em lucros imensos, em lucros insaciáveis, transformando o sistema legislativo num grande balcão de negócios. Se de um lado nós temos essa configuração, do outro nós temos uma criminalização da participação popular e nós temos um bloqueio, nós temos uma restrição dos instrumentos de democracia direta. Essa configuração nos coloca alguns poréns e também nos aponta alguns caminhos. Primeiro, colocar a pauta da reforma política como elemento central de todas as lutas. Esse talvez seja um imenso desafio, mas é fundamental e é nosso trabalho conseguir ampliar na sociedade brasileira a reflexão de que as consequências de um sistema político baseado no privilégio são desastrosas, principalmente para a classe trabalhadora e para aqueles que vivem em condições indignas. Um outro caminho que se apresenta é o nosso também trabalho de formação política. Nós temos que aproveitar esse momento para fazer a reflexão junto da população da reforma política com o nosso cotidiano. Um desafio gigantesco que nós temos é conseguir apontar qual a relação que tem a reforma política com o cotidiano da sociedade. Porque uma coisa é debater as mazelas materiais da nossa vida. É o transporte, é a qualidade da saúde, é a qualidade da educação. Já é difícil, a gente sabe. Agora, mais difícil ainda é avançar no debate sobre a reforma política. Porque ele é um debate a priori imaterial. Qual a relação que se tem a reforma política? Aqueles congressistas engravatados que moram lá em Brasília, que eu vejo de 4 em 4 anos debatendo um montão de termo técnico, sabe, 9%, 5%, lista aberta, fechada, um montão de termo técnico. O que isso tem a ver com a nossa vida? O nosso papel é promover essa mediação. É ter clareza que aquilo que está sendo debatido pelo senhor Eduardo Cunha não é uma reforma política. Aquilo é uma contra-reforma política. Aquilo vai na contramão do que deseja e quer o povo brasileiro. É uma contra-reforma política. Aquilo é um projeto feito para avançarmos por uma monarquia, onde se exclui de maneira literal a população brasileira de qualquer tipo de decisão, onde se exclui a população brasileira de qualquer tipo de debate,
onde se exclui a população brasileira de qualquer tipo de incidência sobre as políticas públicas. Essas mediações são fundamentais de nós aprofundarmos a reflexão e sairmos daqui fazendo debates, seminários, oficinas, seja lá o que for. Mas a gente precisa ter claro que a contra-reforma política que está sendo proposta pelo senhor Eduardo Cunha, ela é um completo desastre. O reflexo que isso vai ter para a luta dos direitos humanos, que isso vai ter para a luta por um judiciário mais democrático, que isso vai ter na luta pela participação das mulheres na política, que isso vai ter na luta pelo controle social e pela transparência, que isso vai ter na luta pela ampliação do debate político, o reflexo que essa contra-reforma política vai ter na sociedade brasileira, em especial na política brasileira, ela é desastrosa. Então, meus caros, eu reforço essa polarização entre o sequestro da democracia brasileira pelo poder econômico e o travamento e a restrição dos instrumentos de democracia direta. Queria trazer a questão da reforma política como um elemento central de todas as lutas políticas e levantar a bandeira para que nós consigamos unir os mais diversos movimentos, partidos, organizações, entidades, enfim, para barrar, para fazer uma voz, um barulho contrário a esta contra-reforma política que está sendo proposta no Congresso Nacional. Bom, para finalizar, não sei como é que está de tempo, eu sei que a gente está com o tempinho apertado, tem 5 minutos. Para finalizar, colocar só um pouco a questão da estratégia. A gente tem alguns grandes movimentos que estão sendo trabalhados pela pauta da reforma política, né? Nós temos a coalizão, da qual eu faço parte, junto com o Luciano, nós temos a proposta de um plebiscito por uma constituinte exclusiva, nós também temos uma proposta da plataforma dos movimentos sociais pela reforma política, que também é uma alteração muito mais robusta e muito mais complexa do sistema político do que nós da coalizão propomos. Mas a grande elemento que talvez possa sintetizar o caminho a percorrer é a questão da integração e da formação política. E pensando nisso, pensando em espaços em que a formação política possa florescer, possa acontecer. E eu digo isso porque nós não podemos nos amedrontar frente a uma ala absolutamente conservadora e cruel que anda por aí mostrando os dentes. Dia 15 vai ter o ato da turminha louca por um impeachment. Impeachment de quê? De quem? Pra quê? Impeachment para matar o povo. É isso. Então, para nós não nos amedrontarmos, o nosso papel é criar espaços de formação política. A gente precisa saber aproveitar essa polarização e esse acirramento dos ânimos políticos. Hoje em dia é impressionante como fazia tempo que não se via tanta discussão política em ambientes mais variados. Sabe? Hoje em dia você vai na padaria comprar pão sem algum comentário político. Tem gente que faz uma avaliação ruim disso, que a sociedade está ficando mais conservadora. As favas, a sociedade mais conservadora, o que nos importa é o debate. Nosso papel é vencer o debate. É aproveitar que se abre a janela para o debate político e fazermos ouvir, fazermos vencer. Então, reforço aqui a importância de criarmos espaços para a formação política, aproveitar o debate, aproveitar o acirramento dos ânimos, aproveitar esse debate complexo sobre a reforma política, que é complexo
a priori, se tivermos calma e conseguirmos ir destrinchando os assuntos, a gente consegue tornar claro para a população brasileira o que é uma reforma política que faz com que o país avance e o que é uma contra-reforma política que nos levará para uma monarquia. E, para finalizar, falando desses espaços políticos que podem ser diversos, eu aponto aqui uma iniciativa que nós tivemos no interior das reuniões da coalizão da Reforma Política Democrática e, obviamente, ampliamos para todos os movimentos e grupos, conseguimos articular junto com o pessoal do plebiscito, junto com o pessoal da plataforma dos movimentos sociais, junto com alguns partidos de esquerda, um fórum social temático pela reforma política. Um fórum social temático da reforma política. Esse é um grande espaço que está sendo construído de baixo para cima pelos movimentos sociais, pelas organizações envolvidas com essa pauta, para que nós realizemos um grande encontro nacional onde diversas organizações, movimentos, coletivos, entidades no geral possam desenvolver as suas atividades autogestionadas, apontando os caminhos para aquilo que se enxerga, para aquilo que a população vê como uma reforma política que dê o sentido do desenvolvimento nacional e não o sentido da monarquia. E esse fórum vem sendo construído desde o finalzinho do ano passado, vem tido reuniões sistemáticas. Não vou me estender aqui sobre o assunto, depois do evento a gente pode conversar, quem quiser integrar, passar o e-mail, a gente já coloca no e-mail. As reuniões estão sendo semanais e esse fórum tende a ser um importante momento e evento político onde reuniremos todos os movimentos para fazer barulho e para dizer para a grande imprensa que desvirtua absolutamente todas as nossas propostas, para dizer para os setores conservadores, para dizer para os nossos digníssimos representantes que na verdade não nos representam, na verdade estão lá fazendo um negócio, devolvendo dinheiro das grandes corporações, dizer para eles que esta contra-reforma política que está sendo proposta nós não aceitamos. Não aceitamos. A contra-reforma política que está sendo proposta é a pavimentação de uma estrada neoliberal que levará o Brasil para as trevas. Não se pode permitir que um único indivíduo tenha tanto poder e consiga desmontar anos e anos de luta assim em 6 meses, como se não houvesse nenhum tipo de resistência ou como se a população brasileira não estivesse vendo. Retomar o voto facultativo nesses termos, entregando de bandeja para a mídia o discurso de que voto obrigatório é imposição, é autoritarismo, elevar a cláusula de barreira a 9% para excluir todos os partidos de esquerda, que obviamente o partido de esquerda no Brasil é nanico, alterar o teto da aposentadoria dos ministros do STF para impedir que a Dilma imposse 5 outros ministros. O mundo vai avançando. Os países chamados desenvolvidos colocam um período determinado para o judiciário, mandato, palavra que me faltava, colocam mandato para o judiciário. O juiz tem 8 anos de mandato, 10 ou 12. Aqui no Brasil a gente trabalha com o teto da aposentadoria, cargo vitalício, 70 anos, vai para 75 agora. Na contramão de tudo que está sendo debatido, a sociedade clama por participação. E o que se propõe essa contra-reforma política? Debater direitos humanos nem por cima do meu cadáver, é o que a gente tem que ouvir. Então, meus caros, a luta é grande, a luta não vem de hoje, ela é antiquíssima, mas os travamentos dos mecanismos de democracia direta,
o esvaziamento do debate político feito pelas grandes corporações, feito pela grande mídia e feito pelos nossos digníssimos congressistas do campo conservador. Eles estão fazendo sangrar o nosso sistema político e sequestrando a nossa democracia. Bom, queria só passar esse recado da importância da luta, do tamanho da luta, e falar que tem saída. E a saída passa obrigatoriamente pela formação política, e nesse momento, nessa conjuntura política, a saída passa sim pela reforma política. Uma reforma política do campo progressista, uma reforma política do campo popular. Porque não podemos aceitar a constitucionalização do financiamento privado de campanha. Isso é legalizar a corrupção no Brasil. Obrigado.